A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas de Seul, transformando o asfalto em um espelho reluzente de neon e faróis. Ji-eun, uma jovem de 24 anos que mal conseguia pagar o aluguel de seu quartinho apertado em Hongdae, apressava-se para o ponto de ônibus após um turno exaustivo como garçonete em um café lotado. Suas mãos geladas apertavam o guarda-chuva improvisado, uma sacola plástica furada, enquanto ela desviava de pedestres apressados, todos com casacos caros e olhares indiferentes. A vida dela era isso: correria, contas atrasadas e o sonho distante de estudar arte, que parecia cada vez mais inalcançável. De repente, algo chamou sua atenção no chão molhado, perto de uma lixeira transbordando. Uma carteira de couro preta, elegante demais para ter sido abandonada por acidente. Ji-eun hesitou, olhando ao redor. Ninguém parecia notar. Seu instinto de honestidade, herdado da avó que a criara sozinha, venceu o cansaço. Ela se abaixou, pegou a carteira e a abriu rapidamente para ver se havia identificação. Dentro, pilhas de notas em won e dólares, cartões de crédito com nomes em hangul e inglês, e uma foto de um homem de expressão dura, com olhos penetrantes que pareciam perfurar a alma. Lee Min-ho, dizia o documento. Parecia um ID falso, mas não era problema dela. Ela só queria devolver e seguir em frente. No dia seguinte, o sol fraco de outono iluminava o bairro de Gangnam, onde o café de Ji-eun ficava escondido entre arranha-céus reluzentes e lojas de luxo. Ela trabalhava ali há meses, servindo lattes para executivos e turistas, sempre com um sorriso forçado que escondia sua exaustão. Durante o intervalo, ela pegou o celular e ligou para o número listado na carteira. Um contato de emergência. Uma voz grave e impaciente atendeu do outro lado. Sim. Olá, eu encontrei uma carteira ontem à noite em Hongdae. Acho que é do Sr. Lee Min-ho. Tem uma foto e documentos aqui. Houve uma pausa, como se o homem estivesse processando. Onde você está agora? No Café Blossom, em Gangnam. Posso devolver hoje? Eu vou buscar, não saia daí. A linha caiu, seca e autoritária. Ji-eun franziu a testa, sentindo um arrepio inexplicável. Quem era esse cara que falava como se comandasse o mundo? Ela guardou a carteira no bolso do avental e voltou ao trabalho, ignorando o desconforto. Horas se passaram, e o café esvaziava com o anoitecer. Quando o sino da porta tilintou pela última vez, um homem alto entrou, envolto em um casaco de lã escuro que cheirava a colônia cara e chuva recente. Seus cabelos pretos estavam perfeitamente penteados, e os olhos, aqueles mesmos da foto, varreram o lugar com uma intensidade que fez Ji-eun congelar atrás do balcão. Você é a que ligou, disse ele, não como pergunta, mas como fato. A voz era baixa, com um sotaque sul-coreano puro, mas carregada de algo perigoso, como o ronco distante de um motor potente. Ji-eun engoliu em seco, estendendo a carteira. Sim, Sr. Lee. Encontrei na rua, não toquei em nada, juro. Aqui está. Ele pegou o item sem pressa, os dedos roçando os dela por um segundo a mais do que o necessário. O toque foi elétrico, quente contra sua pele fria, e ela puxou a mão rápido, corando. Min-ho abriu a carteira, verificando o conteúdo com um aceno de cabeça. Seus lábios se curvaram em um sorriso mínimo, quase imperceptível, que não chegou aos olhos. Honesta, raro por aqui. Eu só não gosto de coisas perdidas, murmurou ela, limpando o balcão nervosamente. Quer um café? De graça, por causa da carteira. Ele ergueu uma sobrancelha, o gesto suavizando sua face angular. Café? Eu não bebo porcarias doces como as que servem aqui. Mas havia um tom de provocação, não de desdém puro. Ji-eun riu baixinho, surpresa consigo mesma. Porcarias doces? É o melhor latte de Seul, senhor. Experimenta, vai quebrar essa cara de mal. Min-ho piscou, pego de surpresa pela ousadia dela. Ninguém falava assim com ele. O chefe da organização Kei-kang-pai, que controlava as sombras de Seul, de cassinos ilegais em Itaewon, a rotas de contrabando em Incheon. Ele era um homem que inspirava medo, não risadas. Mas ali estava ela,
Uma garçonete comum com olhos castanhos, cheios de faíscas, desafiando-o sem saber. Talvez eu experimente, mas só se você servir. Ji-eun preparou o latte com mãos trêmulas, sentindo o peso do olhar dele nas costas. Quando entregou a xícara, seus dedos se tocaram de novo, e dessa vez ele não soltou imediatamente. O ar entre eles ficou carregado, como se a umidade do dia anterior ainda pairasse. Obrigado, disse ele bebendo um gole. Seus olhos se estreitaram em aprovação relutante. Não é ruim. Ela sorriu, o coração batendo forte. Viu? Às vezes, o humilde surpreende o poderoso. Ele riu, um som curto, rouco que ecoou no café vazio. Poderoso? Você não faz ideia. Mas havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade escondida, como se ela tivesse tocado em uma ferida aberta. Enquanto conversavam, ela contando sobre sua vida simples, ele desviando perguntas sobre si, dois homens entraram pela porta dos fundos, discretos em ternos pretos. Eram os guarda-costas de Min-ho, sombras silenciosas que o seguiam como fantasmas. Um deles sussurrou algo em seu ouvido, e o rosto de Min-ho endureceu. Eu tenho que ir, disse ele, levantando-se. Mas isso não acaba aqui, seu nome. Jeon Park Jeon. Ele assentiu, guardando um cartão com seu número no bolso dela, um gesto íntimo que a fez prender a respiração. Se precisar de algo, ligue, qualquer coisa. Seus olhos demoraram nos dela, cheios de uma promessa que misturava gratidão e algo mais profundo, mais perigoso. Quando ele saiu, o café pareceu vazio demais. Ji-eun tocou o cartão, sentindo o papel grosso sob os dedos. Mas então, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Cuidado com o que devolve, Ji-eun. Nem tudo que se perde deve ser encontrado. Seu estômago revirou. Quem era aquele homem, afinal? E por que, de repente, ela se sentia no centro de uma tempestade que não pedia para entrar? Ji-eun encarou a mensagem no celular por longos segundos, o coração martelando, como se quisesse escapar do peito. A tela iluminava seu rosto pálido no café agora escuro, com apenas o zumbido da geladeira de sobremesas quebrando o silêncio. Cuidado com o que devolve, Ji-eun. Nem tudo que se perde deve ser encontrado. De quem era aquilo? Do próprio Min-ho testando-a, ou de alguém que o seguia nas sombras? Ela apagou a mensagem com dedos trêmulos, guardando o telefone no bolso. Deve ser brincadeira, murmurou para si mesma, mas o frio na espinha dizia o contrário. Fechou o café às pressas, o sino da porta tilintando como um aviso, e correu para o metrô de Gangnam, as ruas lotadas de neon e casais rindo sob guarda-chuvas coloridos. No dia seguinte, o sol de Seul lutava para romper as nuvens cinzentas, mas o ar ainda carregava o cheiro úmido da chuva. Ji-eun acordou cedo em seu quartinho em Hongdae, o aluguel atrasado piscando na mente como um letreiro defeituoso. Sua avó, que morava em um subúrbio pobre de Incheon, ligara na noite anterior, preocupada com o tom distante dela. Você está bem, minha menina? Não se meta em confusões. Dissera a voz rouca pelo telefone. Ji-eun prometera que sim, mas agora, enquanto se maquiava no espelho rachado, o cartão de Min-ho queimava em sua bolsa. Ela o jogara ali, tentando ignorar, mas o toque dos dedos dele ainda ecoava em sua pele. No Café Blossom, o movimento era intenso desde a abertura. Turistas pediam matcha lattes com sotaques variados, e executivos locais batucavam nos laptops, ignorando o mundo. Ji-eun servia mesas com eficiência automática, mas sua mente vagava para o homem de ontem, alto, imponente, com aqueles olhos que pareciam desvendar segredos. Ridículo, resmungou ela para Su-min, sua colega de turno, uma garota de 22 anos com cabelo tingido de rosa e um piercing no nariz. Su-min era a única amiga verdadeira ali, sempre pronta para fofocas leves. O que foi? Tá com cara de quem viu um fantasma, disse Su-min, limpando uma mesa ao lado. Seus olhos brilhavam de curiosidade. Nada. Só. Um cliente esquisito ontem. Devolveu uma carteira e agora... sei lá. Ji-eun hesitou, servindo um pedido de americano para um salaryman impaciente. Su-min ergueu as sobrancelhas. Cliente esquisito?
Conta. Foi daqueles opa ricos de Gangnam que acham que podem comprar tudo? Ji-eun riu, o som aliviando um pouco a tensão. Pior, ele era intenso. Tipo, olhava como se eu fosse um enigma para resolver. E me deu o número dele. Menina, isso é destino. Ou perigo. Em Seul, esses caras de terno sempre têm algo escondido. Aposto que é daqueles que gerencia startups de cripto ou, sei lá, idols em segredo. Sumin piscou, imitando uma pose dramática de K-drama, o que fez Ji-eun gargalhar. Mas o riso morreu quando o sino da porta tocou, e lá estava ele, Lee Min-ho, entrando como se o café fosse uma extensão de seu império. Vestia uma camisa preta justa que delineava os ombros largos e 2 homens, os mesmos guarda-costas de ontem, flanqueavam a entrada, olhos varrendo o lugar como falcões. Ji-eun congelou atrás do balcão, o bule de chá tremendo em sua mão. Min-ho se aproximou devagar, ignorando as mesas vazias e sentando-se no banco alto bem em frente a ela. Bom dia, disse a voz baixa e aveludada, como se eles fossem velhos conhecidos. Seus olhos percorreram o rosto dela, demorando nos lábios, e Ji-eun sentiu um calor subir pelo pescoço. Bom dia, Sr. Lee. Outro latte? Ela tentou soar casual, mas sua voz saiu um tom mais alto, traindo o nervosismo. Sumin, do outro lado, arregalou os olhos e deu um cutucão discreto em suas costas, sussurrando. É ele. Meu Deus, é gato. Min-ho notou o gesto, um sorriso fantasma curvando seus lábios. Sim, o latte. E chame-me Min-ho. Senhor me faz sentir velho. Ele se inclinou um pouco sobre o balcão, o cheiro de sua colônia, algo amadeirado e masculino, invadindo o espaço dela. Ji-eun preparou a bebida, sentindo o olhar dele como uma carícia invisível nas costas. Quando entregou a xícara, os dedos se tocaram de novo. E dessa vez ele os entrelaçou por um instante, o polegar roçando a palma dela, em um gesto que era ao mesmo tempo possessivo e gentil. Dormiu bem? Perguntou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela puxou a mão devagar, o toque deixando uma faísca que desceu pela espinha. Mais ou menos. Recebi uma mensagem estranha ontem. Alguém me avisando para ter cuidado com o que devolvo. Seus olhos desafiaram os dele, misturando curiosidade e uma pitada de medo. Min-ho franziu a testa, o maxilar tensionando. Mensagem? De quem? Sua voz endureceu. E ele olhou para os guarda-costas que se aproximaram sutilmente. Um deles, um homem corpulento chamado Kang, murmurou algo em seu ouvido, mas Min-ho o dispensou com um gesto. Mostre-me. Ji-eun hesitou, mas pegou o celular e mostrou a tela apagada. Eu apaguei, mas era isso. Você sabe de algo? Ele pegou o telefone dela com naturalidade, os dedos quentes contra os dela, e digitou algo rápido antes de devolver. Agora tem meu número direto. Se acontecer de novo, me ligue imediatamente. Ninguém ameaça quem está sob minha proteção. A palavra proteção saiu carregada, como uma promessa e uma corrente ao mesmo tempo. Ji-eun sentiu um arrepio de excitação misturada a alarme. Quem era ele para decidir isso? Sumin, fingindo limpar o balcão ao lado, não aguentou. Ei, opa, você é modelo ou o quê? Ji-eun nunca menciona clientes assim. Ela piscou tentando quebrar o gelo, mas Min-ho a ignorou, focado apenas em Ji-eun. Eu cuido dos meus negócios, respondeu ele, seco, mas seus olhos voltaram para Ji-eun com uma intensidade que a fez corar. E você, Ji-eun? O que faz quando não está salvando carteiras perdidas? Ela riu, nervosa, limpando uma mancha inexistente. Sobrevivo. Trabalho aqui, ajudo minha avó em Incheon nos fins de semana. Nada glamouroso como. O que quer que você faça? Havia humor na voz dela, uma provocação leve para mascarar o desconforto. Min-ho bebeu o latte devagar, os lábios se curvando no copo. Glamouroso? É sujo na maior parte, mas ver você aqui torna o dia menos sujo. O elogio veio inesperado, e ele estendeu a mão tocando levemente o braço dela, o polegar traçando um círculo sutil na pele exposta pelo uniforme curto. O gesto era íntimo demais para um estranho, e Ji-eun sentiu o pulso acelerar, o calor se espalhando pelo corpo. Saia comigo hoje, jante comigo.
Em Myeongdong tem um lugar que você vai gostar. Antes que ela pudesse responder, Kang se aproximou, o rosto tenso. Chefe, o homem de ontem. Ele está rondando. Perto do mercado de Namdaemun. Pode ser armadilha. Min-ho se endireitou, o ar mudando instantaneamente para algo afiado e perigoso. Seus olhos escureceram, e ele apertou o copo com força. Diga aos outros para vigiarem, e Ji-eun. Fique longe de ruas escuras por enquanto. Ele se levantou, mas antes de ir, inclinou-se sobre o balcão, o rosto a centímetros do dela. Seu hálito quente roçou a orelha dela. Não é um pedido, é uma ordem, por sua segurança. O tom era possessivo, quase ciumento, como se o mundo dele já a reivindicasse. Ji-eun ficou parada, o corpo formigando com o quase toque, enquanto ele saía, os guarda-costas o seguindo como sombras. Sumin soltou um suspiro dramático. Menina, isso é K-drama ao vivo. Mas quem é esse cara? Ele age como se fosse dono de você. Ji-eun tocou o braço onde ele a tocara, o calor persistindo. Eu não sei, mas se ele voltar, talvez eu saia com ele. As palavras saíram antes que pudesse pensar, e no fundo uma voz avisava. Isso era o começo de algo que ela não podia controlar. Horas depois, enquanto fechava o café, um carro preto parou do lado de fora, e uma figura encapuzada a observou das sombras da rua. Seu telefone vibrou de novo. O número de Min-ho. Estou a caminho. Não discuta. O coração dela disparou. A colisão havia começado e não havia volta. Ji-eun trancou a porta do Café Blossom com as mãos ainda trêmulas, o ar noturno de Gangnam, carregado de fumaça de churrascarias, e o burburinho distante de táxis. O carro preto estacionado do outro lado da rua a deixava inquieta. Era elegante demais para ser comum, com vidros escuros que refletiam as luzes neon como olhos vigilantes. A figura encapuzada se moveu ligeiramente nas sombras, e ela apertou o passo, o coração ecoando no peito como um tambor de guerra. Só paranoia, pensou, mas o celular vibrou de novo no bolso, confirmando o inevitável. Quando ergueu o olhar, Min-ho já estava ali, emergindo de um beco adjacente como se tivesse materializado das trevas. Vestia um casaco longo preto que ondulava com o vento frio e seus olhos a encontraram imediatamente, afiados e protetores. Entre no carro, ordenou ele, a voz baixa, mas inabalável, estendendo a mão para guiá-la. Não era um convite, era uma âncora em meio ao caos que ela nem entendia ainda. Eu posso ir sozinha para casa, não preciso de carona, rebateu Ji-eun, cruzando os braços para se proteger do frio e da intensidade dele. Mas seus olhos traíam a mentira, fixos no rosto dele, iluminado pela luz amarelada de um poste. Havia algo ali, uma rachadura na armadura, fadiga nos cantos dos olhos, como se o peso do mundo o esmagasse. Min-ho se aproximou, o cheiro de sua colônia misturando-se ao aroma de chuva recente e asfalto úmido. Ele tocou seu ombro levemente, os dedos quentes se demorando na lã fina de sua jaqueta. Não é opcional, Ji-eun, aquele encapuzado. Pode ser um dos rivais, eles sabem que você me ajudou. E eu não arrisco o que é. Importante. A palavra pairou no ar, carregada de subtexto. E ele a puxou gentilmente para o carro, abrindo a porta traseira. O interior era luxuoso, couro macio e um leve aroma de incenso, contrastando com o metrô lotado que ela pegava todo dia. Ela entrou relutante, sentindo o corpo dele roçar o seu ao se acomodar ao lado. O motorista, um homem silencioso de meia-idade, ligou o motor sem uma palavra, e o carro deslizou pelas avenidas iluminadas de Seul, passando pelo cruzamento movimentado de Apgujeong, onde vitrines de grifes brilhavam como estrelas artificiais. Para onde estamos indo? Perguntou Ji-eun, virando-se para ele. Seus joelhos se tocaram no espaço confinado, enviando uma faísca de eletricidade pela perna dela. Min-ho estava perto demais, o calor de seu corpo invadindo o dela como uma promessa silenciosa. Um lugar seguro, meu clube em Itaewon. Lá, ninguém te toca sem minha permissão. Ele se inclinou, o braço apoiado no encosto do banco dela,
os dedos roçando casualmente os cabelos soltos em sua nuca. O toque era leve, quase acidental, mas intencional o suficiente para fazer o pulso dela disparar. Você está tremendo. Frio ou medo? Os dois, admitiu ela, com um riso nervoso que quebrou o silêncio tenso. Você age como se eu fosse uma princesa em perigo, mas eu só devolvi uma carteira. Isso é loucura. Seus olhos se encontraram, e por um segundo o carro pareceu encolher. O mundo lá fora borrando em luzes e sombras. Min-ho riu baixinho, o som rouco e genuíno, revelando dentes brancos e uma vulnerabilidade que o tornava humano. Não o monstro que ela imaginava. Princesa? Você é mais como uma faísca em um barril de pólvora. Eu vivo no fogo, Ji-eun. Mas você me faz querer apagar as chamas. Ele estendeu a mão, traçando o contorno de sua bochecha com o dorso dos dedos. O gesto tão suave que ela prendeu a respiração. Seus lábios se entreabriram, e ele se aproximou, o hálito quente misturando-se ao dela, os olhos escurecendo com desejo. O beijo pairava no ar, a centímetros de distância, o coração dela batendo contra as costelas, como se quisesse alcançá-lo primeiro. Mas o carro parou bruscamente em um semáforo, e Kang, do banco da frente, virou-se com urgência. Chefe, o carro de ontem está nos seguindo, 2 quarteirões atrás. A intimidade se estilhaçou como vidro, e Min-ho se endireitou, o rosto endurecendo em uma máscara de gelo. Ele apertou o botão do intercomunicador, ordenando ao motorista para desviar, enquanto sua mão encontrava a de Ji-eun, entrelaçando os dedos com força protetora. Fique abaixada, murmurou o polegar acariciando sua palma em um contraste de ternura e tensão. Eles aceleraram por ruas secundárias de Itaewon, o bairro multicultural pulsando com bares estrangeiros e música alta que vazava pelas janelas. O clube de Min-ho era discreto, escondido atrás de uma fachada de restaurante coreano tradicional, com lanternas vermelhas balançando na entrada. Dentro, o ar era denso de fumaça de cigarros e conversas sussurradas, mesas de pôquer iluminadas por lâmpadas baixas e garotas em vestidos justos servindo saquê. Homens de terno olhavam para Min-ho com respeito e medo, mas ele a guiou para uma sala privativa nos fundos, trancando a porta atrás deles. Aqui estamos seguros, disse ele, servindo 2 copos de soju de uma garrafa antiga. Seus ombros relaxaram ligeiramente, e ele se sentou no sofá de couro ao lado dela, o joelho pressionando o dela de propósito. Eu não queria te arrastar para isso, mas desde que você devolveu aquela carteira, você é parte do meu mundo. E meu mundo. É perigoso. Pela primeira vez, sua voz vacilou revelando uma fresta. Eu perdi alguém assim anos atrás. Uma mulher que se meteu onde não devia. Não vou deixar isso acontecer de novo. Jian sentiu um aperto no peito, a confissão dele como uma ponte entre seus mundos. Ela pegou o copo, bebendo um gole que queimou a garganta, e ousou tocar o braço dele, sentindo os músculos tensos sob a camisa. Então me conte, quem é você de verdade, Min-ho? Não o cara da carteira, mas o homem que manda em sombras. Seus dedos subiram, traçando o colarinho aberto, o calor da pele dele chamando a dela como um ímã. Ele capturou sua mão, puxando-a para mais perto, os lábios roçando os dela em um beijo hesitante, doce, urgente, cheio de desejo reprimido. O mundo se dissolveu no sabor de soju e no pulsar de seus corações sincronizados. Mas o momento foi interrompido por batidas urgentes na porta. Kang irrompeu, ofegante. Chefe, é o Huang. Ele invadiu o perímetro. Sabe da garota e quer negociar. Ou pior. Min-ho se levantou como um predador, os olhos flamejando, mas antes de sair, ele beijou Ji-eun de novo, rápido e feroz. Fique aqui. Eu cuido disso. A porta se fechou, deixando-a sozinha com o eco de tiros distantes e o pavor de que o beijo pudesse ser o último. Do lado de fora da sala, vozes elevadas e o cheiro de pólvora se aproximavam, e Ji-eun percebeu com um frio na espinha que o perigo não era só dele, era dela, agora. Ji-eun pressionou as costas contra a parede da sala privativa, o coração galopando como se quisesse fugir do peito. O beijo de Min-ho ainda queimava em seus lábios, doce e feroz, como um segredo que ela não pedira para guardar. Mas agora, o som de vozes abafadas
e passos pesados ecoavam do corredor, misturado ao estalo distante de tiros que faziam as taças de soju vibrarem na mesa. O ar denso do clube em Itaewon parecia sufocante, carregado de fumaça e tensão, e ela se perguntou como sua vida de lates e contas atrasadas a levara até ali, trancada em um covil de sombras. Eu não posso ficar parada, murmurou para si mesma, os punhos cerrados contra o vestido simples que usava. O pavor a paralisava, mas uma faísca de determinação, a mesma que a fizera devolver aquela carteira maldita, a impulsionou. Ela destrancou a porta devagar, espiando pelo corredor estreito iluminado por luzes vermelhas piscantes. Homens corriam de um lado para o outro, alguns com armas em punho, outros arrastando caixas de bebidas como disfarce. O cheiro de pólvora se misturava ao aroma de kimchi frito da cozinha adjacente, criando uma atmosfera surreal, como um filme de ação coreano que virara realidade. Avançando com cautela, Ji-eun ouviu fragmentos de conversa. Hwang está furioso. A garota é isca. Chefe não vai ceder. Seu estômago revirou. Ela era a garota, como se fosse uma peça em um jogo que nem entendia. Virando uma esquina, ela esbarrou em Sumin, sua colega do café, que trabalhava ali como hostess nos fins de semana, o rosto pálido sob a maquiagem borrada. Ji-eun, o que você está fazendo aqui? Sai daqui, é loucura! Sussurrou Sumin, puxando-a para trás de uma cortina pesada. Seus olhos arregalados brilhavam de pânico, mas havia um traço de empolgação, como se o caos fosse o tempero de sua vida noturna. Eu vi o opa grandão te levando para cá. Ele é o Min-ho, né? O chefe de tudo isso. Menina, você tá brincando com fogo. Ji-eun riu baixinho, o som nervoso cortando a tensão como uma lâmina. Brincando? Eu nem sei as regras do jogo. Ele me beijou, Sumin. E agora tem gente atirando por aí. E isso é romance ou sentença de morte? Ela tocou os lábios, revivendo o calor da boca dele, o modo como seus dedos se entrelaçaram na dela momentos antes. Era desejo puro, misturado a algo mais profundo. Uma conexão que a aterrorizava e atraía na mesma medida. Sumin balançou a cabeça, o piercing no nariz reluzindo. Romance? Isso é máfia, Ji-eun. Os Kangpai não misturam negócios com corações. Se o Hwang souber que você é fraca dele, vai usar isso contra. Corre para casa, finge que nada aconteceu. Você é só uma garçonete, não uma rainha do submundo. Mas antes que Ji-eun pudesse responder, um estrondo ecoou, vidro quebrando no salão principal, e Sumin a empurrou para o lado. Vai, eu cubro. Sozinha de novo, Ji-eun correu pelos fundos do clube, o salto dos sapatos ecoando como alertas. Ela precisava encontrar Min-ho, confrontá-lo, entender por que sua honestidade simples a jogara nesse abismo. Empurrando uma porta de serviço, ela saiu para um beco úmido atrás do prédio, onde o ar frio de Seul a acertou como um tapa. Lixeiras transbordavam de garrafas vazias, e o som de sirenes distantes, polícia, rivais, cortava a noite. Mas ali, encostado na parede oposta, estava Min-ho, ofegante com um corte superficial no braço sangrando através da camisa rasgada. Seus olhos a encontraram na penumbra, surpresos e aliviados. Ji-eun, o que diabos você está fazendo aqui fora? Eu disse para ficar, rosnou ele. Mas sua voz traiu preocupação, não raiva. Ele se aproximou rápido, puxando-a para as sombras de um container, o corpo dele pressionando o dela contra o metal frio. O calor dele a envolveu como um escudo, o peito largo subindo e descendo contra os seios dela, o hálito quente no pescoço. Hwang e seus cães estão por toda parte. Eles querem você para me dobrar. Ela ergueu o rosto, os lábios a centímetros dos dele, o desejo reacendendo apesar do medo. Dobrar? Eu não sou uma arma, Min-ho. Eu devolvi sua carteira porque sou honesta. Não porque quero entrar no seu mundo de tiros e segredos. Mas você. Você me beijou como se eu fosse tudo. Seus dedos traçaram o corte no braço dele, sentindo o pulso acelerado sob a pele. O toque era íntimo, carregado de tensão. Ela queria curá-lo, mas também fugir. Me diga a verdade. Quem é o Hwang? E por que eu sinto que não posso simplesmente ir embora?
Min-ho capturou sua mão, levando-a aos lábios para beijar os nós dos dedos, o gesto suave contrastando com a dureza de sua expressão. Seus olhos escureceram, cheios de conflito. Huang é o rival que quer meu território. Cassinos, rotas de Incheon. Ele sabe que você me importa, e isso o enfurece. Na máfia, lealdade é tudo. Relacionamentos são fraquezas. Meus homens já murmuram. Dizem que eu tô mole por uma estranha. Ele riu amargamente, o som rouco ecoando no beco. Mas você não é estranha, Ji-eun. Você me faz rir, me faz querer algo além de poder. Eu poderia mandar você para longe, pagar sua avó seu aluguel. Mas egoisticamente eu não quero. O dilema a acertou como uma onda. Segurança versus paixão. Ji-eun pensou em sua vida simples. O quartinho em Hongdae, os sonhos de arte, a avó em Incheon esperando ligações tranquilas. Mas o toque dele, o modo como seu corpo se moldava ao dela no beco escuro, despertava um fogo que ela nunca conhecera. E se eu ficar? E se isso me destruir? Sussurrou ela, inclinando-se para a frente, os lábios roçando os dele em um beijo quase, o ar entre eles crepitando de desejo. Suas mãos subiram pelo peito dele, sentindo o coração bater forte, o tecido úmido da camisa colando a pele quente. Então eu te protejo. Eu mudo as regras por você. Min-ho a beijou então, devagar e profundo, as mãos nas curvas de sua cintura puxando-a mais perto, o mundo se reduzindo ao sabor salgado de suor e ao pulsar de seus corpos. Era sensual, urgente. Toques hesitantes virando carícias possessivas, o gemido baixo dela ecoando contra a boca dele. Mas o humor irrompeu quando um gato de rua miou alto, pulando entre eles, fazendo Min-ho tropeçar e rir contra seus lábios. Até os gatos conspiram contra mim agora. Ji-eun sorriu no beijo, o momento leve aliviando o peso, mas o riso morreu quando luzes de faróis varreram o beco. Um carro parou abruptamente, e Kang surgiu da escuridão, o rosto sujo de fuligem. Chefe! Huang pegou um dos nossos. Ele mandou uma mensagem. Troque a garota pelo território de Namda-emun, ou o homem morre ao amanhecer. Min-ho se endireitou, o braço ao redor de Ji-eun apertando como uma algema. Seus olhos se encontraram nos dela, cheios de uma decisão dolorosa. Eu não troco você, murmurou ele, mas o rádio de Kang crepitou com uma voz distorcida. Lee Min-ho, sua fraqueza tem nome agora. Entregue-a, ou perca tudo. Ji-eun sentiu o chão sumir. Ela era o preço, e Min-ho, preso entre amor e império, teria que escolher. Antes que pudesse protestar, tiros ecoaram próximos e Kang os arrastou para o carro. Mas no retrovisor, Ji-eun viu uma sombra se aproximando. Huang em pessoa, com um sorriso sádico que prometia o inferno. O dilema se tornara uma armadilha, e ela soube com um frio na alma que sua escolha poderia custar a vida dele. O carro acelerou pelas ruas estreitas de Itaewon, os pneus chiando contra o asfalto molhado, enquanto sirenes distantes uivavam como lobos na noite. Ji-eun se encolheu no banco de trás, o corpo de Min-ho ainda pressionado contra o dela, um escudo vivo de músculos tensos e calor urgente. O rádio de Kang crepitava com ameaças, a voz de Huang ecoando como um veneno. Sua fraqueza tem nome agora. Entregue-a ou perca tudo. Min-ho apertou a mão dela com força, os dedos entrelaçados como se fossem a única âncora no caos. Mas seus olhos no retrovisor carregavam uma sombra de dúvida que a aterrorizava mais que os tiros. Dirija para o esconderijo em Yongsan, ordenou Min-ho ao motorista, a voz rouca de autoridade, mas com uma rachadura que só Ji-eun percebeu, o tremor sutil de um homem dividido. O carro derrapou em uma curva, deixando para trás as luzes multicoloridas dos bares estrangeiros, mergulhando em bairros mais quietos, onde o neon dava lugar a postes solitários e sombras alongadas. Ji-eun sentiu o cheiro de sangue do corte no braço dele, misturado ao suor e à colônia amadeirada, que agora a marcava como um perfume proibido. Você não vai me entregar, né? Sussurrou ela, a voz falhando, os lábios roçando o ombro dele involuntariamente. Ele virou o rosto.
os olhos escuros encontrando os dela na penumbra do carro. Nunca. Mas isso vai custar caro. Sua mão livre subiu para acariciar sua nuca, os dedos se enredando nos cabelos úmidos dela, puxando-a para um beijo rápido e desesperado. Foi um toque faminto, línguas se encontrando em um ritmo urgente que contrastava com o pânico ao redor, o gemido baixo dela abafado contra a boca dele. Mas o humor irrompeu quando o carro deu uma guinada brusca, fazendo-os se separarem com um baque cômico contra o encosto. Desculpe, chefe, resmungou o motorista, e Min-ho riu, um som curto e amargo que aliviou o ar por um segundo. Pelo menos não estamos sozinhos nessa loucura. Chegaram ao esconderijo, um apartamento modesto em um prédio antigo de Yongsan, longe do glamour de Gangnam, com paredes descascadas e o cheiro de arroz cozido pairando no ar. Kang trancou a porta atrás deles, postando-se como sentinela, enquanto Min-ho guiava Ji-eun para o sofá gasto. Fique aqui, eu preciso resolver isso. Mas ela o puxou de volta, as mãos nos colarinhos da camisa dele, sentindo o pulsar acelerado do coração sob o tecido rasgado. Não. Me conte tudo agora. Quem é você de verdade? Por que Hwang me quer tanto? E não me venha com meias palavras. Min-ho hesitou, o maxilar tensionado, mas o peso dos olhos dela o quebrou. Ele se sentou ao lado, o joelho pressionando o dela, e começou a falar, a voz baixa como uma confissão no escuro. Eu não sou só um homem de negócios, Ji-eun. Sou o chefe dos Kakangpai. Controlamos o submundo de Seul, de apostas em cassinos ilegais em Itaewon, a contrabando de eletrônicos pelo porto de Incheon. Hwang era meu braço direito, até que ele traiu querendo tudo para si. Anos atrás perdi minha irmã para uma briga como essa. Ela era inocente, como você, e se meteu no caminho errado. Eu jurei nunca mais deixar alguém entrar no meu mundo. Até você devolver aquela carteira e me olhar como se eu fosse humano, não um monstro. Seus dedos traçaram o braço dela, um toque leve que enviava arrepios pela espinha, o calor da pele dele contrastando com o frio do quarto. Ji-eun sentiu as lágrimas queimarem, mas as engoliu, inclinando-se para a frente até que seus narizes se tocassem. Humano? Você me beija como se o mundo acabasse amanhã, Min-ho. Isso não é fraqueza, é o que me faz querer lutar por isso. Ela riu baixinho, nervosa, tocando o corte no braço dele com delicadeza, sentindo o tremor dele sob os dedos. Mas e agora? Seus homens murmuram. Hwang me usa como isca. Eu sou só uma garçonete de Hongdae. Minha avó em Incheon ficaria arrasada se soubesse. Ele capturou sua mão, levando-a ao peito, onde o coração batia forte contra a palma dela. Você é mais que isso. Você me faz questionar tudo. O poder, as regras. Eu tenho um acordo secreto com contatos em Busan para derrubar Hwang de vez. Mas envolver você arrisca tudo. Se eu te mandar embora, perco a única coisa que me faz sentir vivo. Se fico. Posso te perder para sempre. O ar entre eles ficou carregado, o desejo reacendendo como uma chama lenta. Min-ho a puxou para o colo dele, as mãos nas curvas de sua cintura, os lábios roçando o pescoço dela em beijos quentes e possessivos que faziam o corpo dela arquear. Diga que fica. Diga que luta comigo. Eu fico, murmurou ela, as unhas cravando levemente nas costas dele, o beijo que se seguiu profundo e sensual, corpos se moldando em um ritmo de urgência e ternura. O cheiro dele, suor, sangue e algo inconfundivelmente dele, a envolvia, o calor se espalhando como fogo líquido. Mas o momento foi cortado por batidas urgentes na porta. Kang rompeu, o rosto suado. Chefe, mensagem de Hwang. Ele tem sua avó, Ji-eun, em Incheon. Diz que solta ela se você se entregar ao amanhecer. Ou, ele a usa contra nós dois. O mundo de Ji-eun parou. Sua avó, a mulher que a criara com mãos calejadas e histórias de resiliência, nas garras de um monstro. Min-ho se levantou, os olhos flamejando de fúria, mas ele apertou a mão dela. Não vamos entregar ninguém. Eu tenho um plano. Infiltramos o esconderijo dele em Incheon ao raiar do dia.
Mas é arriscado. Eu vou na frente, você fica segura. Ji-eun balançou a cabeça, o pavor misturado à determinação. Não sem mim, ela é família, e você? Você é o meu agora. O dilema se fechava como uma armadilha, e enquanto Kang preparava armas no canto do quarto, Ji-eun soube que a escolha final se aproximava. Salvar o amor ou sacrificar tudo, com o amanhecer trazendo o confronto que poderia uni-los ou destruí-los para sempre. O sol nascente tingia o horizonte de Incheon com tons alaranjados, transformando o porto industrial em um labirinto de contêineres enferrujados e guindastes silenciosos. O ar salgado do mar misturava-se ao cheiro de óleo e peixe fresco dos mercados próximos, mas para Ji-eun era só o pano de fundo de um pesadelo vivo. Sentada no banco de trás do carro discreto, ela apertava o celular com a foto de sua avó. Uma imagem granulada enviada por Hwang, a idosa de cabelos grisalhos amarrados em um coque apertado, os olhos assustados fixos na câmera. Eu vou, insistira ela a Min-ho durante a viagem tensa de Yongsan, ignorando os protestos dele. Ela me criou sozinha. Não fico para trás enquanto você joga herói. Min-ho dirigia agora. Os nós dos dedos brancos no volante, o corte no braço enfaixado às pressas por Kang. Seus olhos no retrovisor encontravam os dela a cada poucos segundos, cheios de uma mistura de fúria protetora e desejo não resolvido. Isso é suicídio, Ji-eun. Hwang é um lobo. Ele vai te usar para me quebrar. Mas havia uma suavidade na voz dele, uma rendição relutante ao ver a determinação em seu rosto. Ele estendeu a mão, entrelaçando os dedos nos dela sobre o câmbio, o polegar traçando círculos quentes na palma suada. O toque era uma âncora, enviando faíscas de calor pelo braço dela, mesmo no frio da manhã. Então me quebre de volta, rebateu ela, inclinando-se para a frente até que seu hálito roçasse a orelha dele. Você disse que mudaria as regras por mim. Prove. O carro parou em uma rua lateral, perto do armazém abandonado que servia de esconderijo de Hwang. Um prédio cinzento, com janelas quebradas e grafites em hangul desbotados. Kang e 2 outros homens saíram primeiro, armas escondidas sob casacos longos, posicionando-se como sombras. Min-ho virou-se para ela, o rosto a centímetros do seu, os lábios entreabertos em uma respiração pesada. Se sairmos vivos, eu largo tudo. Para você. Sem mais sombras. Sem mais Hwang. Ele a beijou então, rápido e feroz, as mãos emoldurando o rosto dela, o gosto salgado de suor e determinação misturando-se ao dela. Era um beijo de adeus ou de promessa, sensual, urgente, com os dentes roçando levemente o lábio inferior dela, fazendo-a gemer baixinho contra a boca dele. Eles saíram do carro, o ar úmido colando as roupas ao corpo. Ji-eun sentia o coração martelar, mas o calor residual do beijo a impulsionava. Min-ho a guiou pela entrada lateral, o braço ao redor de sua cintura como uma posse protetora, os dedos pressionando a curva de seu quadril, de forma que enviava arrepios pela espinha. Dentro do armazém, o eco de gotas d'água pingando em poças sujas amplificava cada passo. Homens de Hwang os esperavam, meia dúzia armados e com olhares famintos, mas o rival em si surgiu das sombras como um demônio, alto e magro, com cicatrizes no rosto que contavam histórias de traições passadas. Ao lado dele, amarrada a uma cadeira enferrujada, estava a avó de Ji-eun, o rosto pálido mas os olhos flamejando de teimosia. Lee Min-ho, o grande chefe, trazendo sua putinha para a barganha, zombou Hwang, a voz rouca ecoando nas paredes de metal. Seus olhos varreram Ji-eun com desdém, mas Min-ho rosnou, avançando um passo, o corpo tenso como uma mola. Toque nela de novo, e eu arranco sua língua. Solte a avó. O território de Namdaemun é seu, mas ela e Ji-eun saem livres. Ji-eun congelou, o coração apertando. Ele estava cedendo? Pela família dela. Mas Hwang riu, um som gutural que reverberou como tiros. Território? Eu quero mais. Quero você de joelhos admitindo que errou ao me trair anos atrás. Ele gesticulou para um de seus homens, que cutucou a avó com a coronha de uma arma, fazendo-a grunhir de dor. Ou a velhota vira isca de peixe no porto.
O pânico explodiu em Ji-eun como fogo. Sem pensar, ela se soltou do braço de Min-ho e correu para a frente, o salto ecoando no chão úmido. Pare, eu me entrego, mas solte ela agora. Seus olhos encontraram os da avó, cheios de um amor feroz que transcendia o medo. Mas Min-ho a interceptou, puxando-a para trás com força, o peito colando nas costas dela, o braço ao redor de sua cintura como uma jaula de calor. Não. Eu cuido disso. Em um movimento fluido, ele sacou uma pistola escondida na cintura, atirando no homem mais próximo de Hwang. Um tiro preciso que ecoou como trovão, derrubando o capanga em uma poça de sangue. O caos irrompeu. Tiros cruzados, homens gritando, Kang e os outros avançando como fantasmas. No meio da fumaça e dos estalos, Min-ho arrastou Ji-eun para trás de um container, o corpo dele cobrindo o dela completamente. O coração dele batendo contra as costas dela, em um ritmo sincronizado de adrenalina. Fique abaixada, murmurou no ouvido dela, os lábios roçando a concha, o hálito quente enviando tremores pelo corpo dela, apesar do inferno ao redor. Uma bala ricocheteou perto, e ele a virou de frente, beijando-a com desespero. Um beijo sujo de pólvora e suor, as mãos nas nádegas dela apertando com possessividade, o gemido dele vibrando contra os lábios dela. Eu te amo, Ji-eun. Isso acaba hoje. O twist veio como um raio. Hwang, encurralado, gritou uma confissão enquanto Kang o imobilizava. Você acha que eu queria isso? Seu pai me obrigou. Ele me traiu primeiro anos atrás, matando minha família por um acordo em Busan. A revelação paralisou Min-ho por um segundo, os olhos arregalados em choque. Mas Ji-eun agiu. Com uma coragem nascida do pavor, ela pegou uma barra de ferro caída e acertou o joelho de um atirador que se aproximava, o impacto ecoando com um craque satisfatório. Vai, libere minha avó, gritou ela para Kang, que correu para a cadeira cortando as cordas. Min-ho se recompôs, atirando em Hwang com precisão letal, não para matar, mas para incapacitar, deixando-o vivo para as autoridades que sirenes agora anunciavam ao longe. Acabou, disse ele ofegante, puxando Ji-eun para um abraço apertado no meio do armazém enfumaçado. A avó, livre, se aproximou devagar, tocando o rosto da neta com mãos trêmulas. Minha menina corajosa, murmurou, e Ji-eun riu entre lágrimas, o som leve cortando a tensão como um raio de sol. Horas depois, no hospital de Incheon, com Hwang preso e o império de Min-ho em transição para aliados limpos, eles estavam sozinhos em um quarto simples. A avó dormia em uma cama adjacente, recuperando-se de um susto e nada mais. Min-ho sentou-se na beira da cama de Ji-eun, os dedos traçando o braço dela com ternura, o toque agora livre de sombras. Eu disse que mudaria as regras. Amanhã eu dissolvo os Kekangpai. Invisto em algo real, talvez um café em Gangnam com lattes que você aprova. Ele sorriu, o humor brilhando nos olhos cansados, e ela riu, puxando-o para baixo. Você servindo cafés? Isso eu pago para ver. Seus lábios se encontraram em um beijo lento, sensual. As mãos explorando com a promessa de noites sem perigos. Toques quentes nas curvas. Respirações entrelaçadas. O calor se construindo como uma chama eterna. Eu te amo também, Min-ho. Da carteira perdida ao fim do mundo. Ele a abraçou, o corpo moldando-se ao dela sob os lençóis finos, e enquanto o sol se punha sobre Incheon, Ji-eun soube que o perigo havia dado lugar a um novo começo, honesto, apaixonado e inteiramente deles.